Jesus e a gratidão. A gratidão como estado espiritual. Quando falamos em gratidão, quase sempre falamos a partir de um ponto muito superficial da experiência humana. Em geral, a gratidão aparece como uma reação. Algo acontece, algo melhora, algo desejado se realiza, e então dizemos obrigado. Esse tipo de gratidão é legítimo, mas é instável. Ela depende das circunstâncias, do humor do dia, das respostas que a vida nos dá. Quando tudo vai bem, ela aparece. Quando algo falta, ela desaparece. Ao observar a vida e os ensinamentos de Jesus com mais profundidade, percebemos que ele aponta para algo muito diferente. A gratidão, em sua experiência, não parece ser uma resposta emocional aos acontecimentos, mas um estado interior anterior a eles. Não nasce do resultado, mas da relação que se estabelece com a própria existência. Jesus vive como alguém que reconhece a vida como dom antes de qualquer avaliação. Antes de julgar se algo é bom ou ruim, favorável ou desfavorável, útil ou inútil, ele está presente. E essa presença carrega silenciosamente uma gratidão profunda, não declarada, não exibida, mas vivida. Isso nos convida a uma pergunta essencial: e se a gratidão não fosse algo que fazemos, mas algo que somos quando estamos verdadeiramente presentes? E se ela não fosse uma atitude moral aprendida, mas uma consequência natural de um certo nível de consciência? Quando Jesus olha para o mundo, ele não o olha como alguém que está separado da vida. Ele não se coloca como observador distante, nem como juiz das circunstâncias. Ele habita a experiência humana por inteiro. E é justamente essa forma de habitar que sustenta a gratidão como estado permanente. Existe uma diferença profunda entre viver a vida como um direito e vivê-la como um dom. Quando vivemos a partir do direito, tudo nos é devido. Quando algo falta, sentimos revolta. Quando algo não acontece como esperado, sentimos frustração. Quando vivemos a partir do dom, cada instante é recebido, não como algo ideal, mas como algo real. Jesus parece viver nesse segundo lugar, um lugar onde a vida não precisa ser perfeita para ser acolhida, onde o momento presente não precisa ser explicado para ser aceito, onde o simples fato de existir já é, em si, algo suficiente. Essa consciência muda completamente a relação com a gratidão. Ela deixa de ser uma obrigação religiosa ou social e se torna um reconhecimento silencioso da realidade. Não um reconhecimento intelectual, mas existencial. Um sim dado à vida antes mesmo de compreendê-la. É por isso que, ao longo dos evangelhos, a gratidão aparece de maneira tão natural, tão integrada, tão pouco performática. Jesus não agradece para mostrar algo aos outros. Ele agradece porque está em acordo com a vida, porque não está em guerra com o presente. Essa postura nos confronta de forma direta, porque grande parte do nosso sofrimento não vem apenas das dificuldades em si, mas da resistência que criamos contra elas. Resistimos ao que é, exigimos que a vida seja diferente, negociamos com o tempo, brigamos com o real. Nesse estado, a gratidão se torna quase impossível. Jesus não ensina a negar a dor nem a romantizar o sofrimento. Ele ensina algo mais profundo, a não romper a relação com a vida, mesmo quando ela se apresenta de forma dura. A gratidão, nesse sentido, não é um sorriso forçado diante da dificuldade, mas a manutenção de uma relação viva com a existência. Quando a gratidão é vivida como estado espiritual, ela não depende de grandes acontecimentos. Ela se manifesta no simples, no pão cotidiano, no encontro humano, no silêncio, no agora. Ela não precisa ser dita o tempo todo, porque está implícita na forma de estar. Essa compreensão é fundamental para tudo o que virá a seguir, porque sem ela, a gratidão pode facilmente se tornar uma técnica vazia, uma exigência moral ou até uma forma de culpa espiritual, como se fôssemos obrigados a agradecer mesmo quando estamos feridos. Jesus nos livra dessa distorção ao nos mostrar que a gratidão verdadeira nasce da consciência, não da obrigação.
Ela surge quando deixamos de lutar contra o fato de estarmos vivos e começamos, pouco a pouco, a habitar esse fato com mais presença. Essa parte do caminho não pede mudança externa, não pede que nada seja consertado, pede apenas honestidade interior, um olhar mais atento para a forma como nos relacionamos com o presente. É a partir desse fundamento que podemos compreender algo essencial. Quando Jesus agradece, ele não está reagindo ao mundo. Ele está revelando o mundo a partir de um estado interior já reconciliado com a vida. E é exatamente esse estado que começamos a explorar agora. Fé, confiança e alinhamento interior. Um dos aspectos mais reveladores da relação de Jesus com a gratidão aparece nos momentos em que ele agradece antes que qualquer mudança visível tenha acontecido. Esse detalhe, que muitas vezes passa despercebido, carrega uma profundidade espiritual imensa, porque agradecer antes não é um gesto automático nem simbólico, é a expressão de um estado interior muito específico. Quando alguém agradece depois de receber, agradece pelo resultado. Quando agradece antes, agradece pela relação com a vida. E essa diferença muda completamente o sentido da fé. Nos relatos conhecidos, vemos Jesus agradecer antes da partilha, antes da multiplicação, antes da resposta concreta. Mas esse agradecimento não tem o tom de quem tenta convencer Deus a agir, nem de quem usa a gratidão como ferramenta para provocar um efeito. Há ali algo muito mais silencioso, um alinhamento interior profundo com o fluxo da vida. Jesus não agradece porque tem certeza do que vai acontecer. Ele agradece porque está inteiro no momento presente. Ele não se aposta em garantias futuras, mas em uma confiança que não depende de resultados. Isso nos ajuda a compreender uma diferença essencial entre três movimentos interiores muito comuns: pedir, esperar e agradecer. Pedir, quando nasce da carência, parte da sensação de falta. Há algo que não está aqui e precisa vir. Esperar, quando nasce da ansiedade, projeta a consciência para o futuro. A mente se afasta do agora e se fixa na expectativa. Agradecer, quando nasce da consciência, ancora a pessoa no presente. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque a relação com a vida está íntegra. Jesus mostra viver nesse terceiro movimento, um movimento em que a confiança não elimina a ação, mas dissolve a ansiedade. Um movimento em que a fé não é uma aposta no futuro, mas uma presença plena no agora. A gratidão, antes de tudo, não é, portanto, uma antecipação emocional do resultado. É uma expressão de maturidade espiritual. É o reconhecimento de que a vida não precisa ser controlada para ser confiável. Esse ponto é delicado, porque facilmente pode ser distorcido. Não se trata de agradecer fingindo que tudo está bem quando não está, nem de usar a gratidão como negação da realidade. Jesus não ignora a escassez, não finge que a dor não existe, não se aliena da condição vana. Ele simplesmente não rompe a relação com a vida por causa dela. A gratidão, nesse nível, não diz, vai dar certo. Ela diz algo mais profundo. Eu estou presente, independentemente do que aconteça. Esse estado interior muda completamente a experiência humana, porque grande parte do sofrimento não vem apenas da dificuldade em si, mas da tensão criada pela tentativa constante de prever, controlar e garantir resultados. Vivemos esperando que algo aconteça para então relaxar. Jesus nos mostra o inverso: relaxar primeiro, agir depois. Quando a gratidão antecede o resultado, a consciência deixa de viver em permanente estado de negociação com a vida. A fé deixa de ser uma esperança ansiosa e se transforma em confiança silenciosa. É importante perceber que essa confiança não elimina o movimento. Jesus age, caminha, ensina, toca, fala, mas suas ações nascem de um lugar interno que não está desesperado por respostas. Ele age a partir da inteireza, não da carência. Essa é uma das razões pelas quais a gratidão, em sua experiência, está tão profundamente ligada à fé. Não à fé
como crença mental, mas a fé como postura existencial. Uma fé que não depende de provas constantes, porque não está baseada no medo. Quando compreendemos isso, começamos a perceber o quanto nossa própria relação com a gratidão é condicionada. Agradecemos quando algo melhora, quando recebemos, quando somos atendidos, e quando não somos, nos fechamos, nos ressentimos, nos afastamos. Jesus propõe outro caminho, não como exigência moral, mas como possibilidade de liberdade interior. Ele mostra que é possível permanecer em relação com a vida, mesmo quando ela não responde da forma esperada. A gratidão antes da ocorrência revela, no fundo, uma consciência que não se sente separada da fonte da vida. Uma consciência que não vive em oposição ao real. Uma consciência reconciliada. Esse ensinamento é desafiador porque confronta diretamente nosso hábito de viver em função do futuro, mas é também profundamente libertador, porque nos devolve ao único lugar onde a vida realmente acontece, o agora. É exatamente essa mudança de eixo, do resultado para a presença, que começa a transformar não apenas nossa espiritualidade, mas a forma como atravessamos a dor, a espera, a incerteza e o silêncio. É a partir daqui que a gratidão deixa de ser apenas uma atitude espiritual e começa a se revelar como um caminho de transformação interior profunda. A gratidão diante da dor e da impermanência. Quando agradecer não é negar, mas permanecer. Se a gratidão antes da ocorrência já nos desafia profundamente, há um território ainda mais delicado onde esse ensinamento se torna decisivo: o encontro com a dor, a perda e a impermanência. É aqui que muitas compreensões espirituais se rompem e onde a proposta de Jesus revela sua maturidade mais radical. Porque é relativamente simples falar de gratidão quando as coisas estão funcionando, quando há esperança visível, quando o futuro parece promissor. Mas o que acontece quando a vida frustra expectativas, quando o que se perde não pode ser recuperado, quando a resposta não vem? É nesse ponto que precisamos ser muito honestos. A gratidão ensinada por Jesus não é uma tentativa de dourar a dor, nem de espiritualizar o sofrimento para torná-lo mais aceitável. Ele nunca propôs uma gratidão que silencia o lamento humano. Pelo contrário, sua vida revela alguém que conhece a angústia, o medo, o abandono e o limite. A diferença está em algo mais sutil. Jesus não rompe a relação com a vida quando ela se torna difícil. Grande parte do nosso sofrimento nasce exatamente desse rompimento. Quando algo dói, nos fechamos. Quando algo se perde, nos endurecemos. Quando a realidade não corresponde ao que esperávamos, entramos em guerra com ela. Nesse estado, não sofremos apenas pela dor em si, mas pelo isolamento interior que ela gera. A gratidão, nesse contexto, não é um agradecimento pela dor, mas uma decisão silenciosa de não abandonar a própria humanidade no meio dela. Jesus não agradece porque a dor é boa. Ele agradece porque a vida continua sendo vida, mesmo quando atravessada pelo sofrimento. E isso muda tudo. Há uma diferença profunda entre aceitar a dor e se resignar a ela. Aceitar é reconhecer o que é real sem negar, sem fugir, sem endurecer. Resignar-se é desistir da relação. A gratidão madura caminha junto com a aceitação, não com a resignação. Quando Jesus atravessa momentos de angústia, ele não se dissocia, ele sente, ele vive, ele permanece. E ao permanecer, mantém aberta a relação com aquilo que o sustenta por dentro. Essa é uma das grandes chaves do ensinamento espiritual. A gratidão não elimina a dor, mas impede que a dor nos desumanize. Vivemos em uma cultura que valoriza o controle, a previsibilidade, a permanência. Queremos garantias, estabilidade, que as coisas durem. Quando a impermanência se apresenta, seja através de uma perda, de uma mudança inesperada, de um fim, sentimos que algo deu errado. Jesus nos mostra outra leitura possível. Ele não luta contra a impermanência, ele a atravessa com consciência. A gratidão, nesse sentido, não está ligada ao fato de algo durar, mas ao fato de algo ter sido vivido.
Não agradecemos porque permanece, mas porque foi real enquanto existiu. Isso exige um nível de maturidade interior que não se constrói rapidamente. Exige presença, coragem emocional, disposição para sentir sem se fechar. Quando agradecemos apenas pelo que permanece, nos tornamos dependentes. Quando agradecemos também pelo que passa, nos tornamos livres. Jesus nos ensina que a vida não é algo a ser possuído, mas algo a ser vivido. E tudo o que é vivido plenamente deixa um rastro de sentido, mesmo quando termina. Essa compreensão muda profundamente a relação com a perda. Não elimina a saudade, nem o luto, nem a dor, mas impede que a perda seja interpretada como fracasso da vida. Ela passa a ser vista como parte do movimento natural da existência. A gratidão, então, não diz: "Isso foi bom", ela diz: "Isso foi verdadeiro". Verdade, quando é acolhida, transforma. Ao longo da vida, todos atravessamos momentos em que agradecer parece impossível. Nesses momentos, talvez o convite não seja agradecer, mas simplesmente não fechar o coração, permanecer, respirar, não romper. Jesus não nos pede heroísmo espiritual. Ele nos mostra humanidade consciente, uma humanidade que sente profundamente, mas não se abandona. Quando a gratidão começa a ser compreendida dessa forma, ela deixa de ser uma prática pontual e começa a se revelar como uma postura diante da impermanência, uma forma de atravessar a vida sem se tornar refém do medo da perda. É nesse ponto que algo essencial começa a se integrar. A gratidão não é mais apenas um estado interior bonito, ela se torna um eixo, algo que sustenta o ser humano quando tudo o que é externo oscila. Sustentados por esse eixo, começamos a perceber que a gratidão não é apenas resposta à vida, mas uma força que lentamente nos transforma por dentro. É exatamente para esse movimento de transformação que seguimos agora. A gratidão como caminho de transformação interior. Da reação automática à consciência desperta. Quando a gratidão deixa de ser apenas um gesto ocasional e começa a se estabelecer como estado interior, algo silencioso, porém profundo, inicia-se dentro da pessoa. Não se trata de uma mudança abrupta, nem de uma conversão emocional intensa, trata-se de um deslocamento gradual do eixo da consciência. A vida continua apresentando desafios, contradições e limites. O que muda é o lugar interno a partir do qual tudo isso é vivido. Jesus aponta exatamente para esse deslocamento. Ele não propõe uma espiritualidade que remove o ser humano da realidade, mas uma espiritualidade que transforma a forma como a realidade é habitada. A gratidão, nesse contexto, não é o fim do caminho, mas o próprio processo de amadurecimento interior. Grande parte do sofrimento humano nasce da reação automática. Reagimos às circunstâncias sem perceber de onde reagimos. Um pensamento surge, uma emoção se instala, um comportamento se repete. Vivemos presos a padrões que se reproduzem quase sem consciência. A gratidão, quando vivida como estado, começa a interromper esse automatismo. Não porque ela controle os pensamentos ou elimine emoções difíceis, mas porque cria um espaço entre o estímulo e a resposta, um espaço de presença. Jesus vive a partir desse espaço. Ele não age impulsivamente, não responde a partir do medo, não se orienta pelo ressentimento. Isso não significa ausência de emoção, mas consciência da emoção. Ele sente, mas não é arrastado. A gratidão desempenha um papel central nesse processo porque ela ancora a consciência no agora. Ao reconhecer a vida como dom, a mente deixa de viver exclusivamente projetada no passado ou no futuro. O presente deixa de ser apenas um meio e passa a ser um lugar habitável. Esse deslocamento transforma gradualmente a relação com os próprios pensamentos. Pensamentos continuam surgindo, mas perdem o poder absoluto. Eles são vistos, percebidos, atravessados. A gratidão não discute com a mente, ela a desacelera. Com o tempo, esse mesmo movimento começa a alcançar o campo emocional. Emoções difíceis ainda aparecem: medo, tristeza,
frustração, mas encontram um espaço interno mais amplo para existir. Não precisam ser reprimidas nem dramatizadas, podem ser sentidas e atravessadas. Jesus nos mostra que a maturidade espiritual não está em não sentir, mas em não se perder dentro do que se sente. A gratidão sustenta exatamente esse ponto de equilíbrio. Ela não resolve o conflito emocional, mas impede que o conflito se transforme em identidade. Quando a gratidão se torna caminho, ela começa a reorganizar a forma como a pessoa se relaciona consigo mesma. Surge menos exigência interna, menos cobrança, menos violência interior. Não porque a pessoa se torna passiva, mas porque passa a se tratar com mais verdade. Esse é um ponto crucial. Muitos vivem em guerra consigo mesmos. Querem ser diferentes, sentir menos, controlar mais, eliminar partes consideradas indesejáveis. Jesus não ensina essa divisão interna. Ele ensina integração. A gratidão, nesse nível, não agradece apenas pelo que é agradável, mas também pelo que revela limites. Ela reconhece que até mesmo as fragilidades fazem parte do caminho de amadurecimento, não como algo a ser glorificado, mas como algo a ser atravessado com consciência. À medida que essa integração acontece, a relação com o mundo externo também começa a mudar. As situações continuam sendo complexas, mas a necessidade de controle diminui. A vida deixa de ser uma sequência de batalhas a serem vencidas e passa a ser um fluxo natural. Jesus não vive em permanente estado de defesa. Ele não reage ao mundo como ameaça constante. Essa postura não nasce da ingenuidade, mas da confiança profunda de quem não se sente separado da vida. A gratidão sustenta essa confiança, não como certeza intelectual, mas como experiência vivida, uma experiência que se renova no contato diário com o simples, com o real, com o agora. Com o tempo, essa forma de viver começa a produzir algo muito precioso: liberdade interior. Não liberdade das circunstâncias, mas liberdade da escravidão aos próprios padrões automáticos. Essa liberdade não é barulhenta, ela não se anuncia. Ela se revela na forma como a pessoa atravessa os dias, como responde ao inesperado, como lida com o erro, com o limite, com o outro. Jesus nos mostra que a verdadeira transformação não acontece pela imposição de regras, mas pela mudança de consciência. E a gratidão, quando compreendida como estado, é uma das forças mais sutis e mais poderosas dessa mudança. Ela não exige que a vida seja perfeita, ela apenas pede presença. E presença, quando se aprofunda, transforma. É a partir dessa transformação silenciosa que a gratidão começa a transbordar naturalmente para o cotidiano, para as relações, para as escolhas simples do dia a dia. Vivendo a gratidão no cotidiano. Quando o estado interior encontra a vida comum. Depois de tudo o que foi dito até aqui, é natural que surja uma pergunta silenciosa: como essa gratidão, compreendida como estado de consciência, se manifesta na vida real, no cotidiano comum, longe das reflexões espirituais e dos momentos de recolhimento? Essa pergunta é essencial, porque a espiritualidade que Jesus encarna nunca esteve separada da vida concreta. Ele não viveu retirado do mundo, nem ensinou um caminho que exigisse afastamento da experiência humana. Pelo contrário, seu ensinamento ganha corpo exatamente no cotidiano, nas relações, nos encontros simples, nos conflitos, nas escolhas diárias. A gratidão, quando se torna estado interior, não se expressa necessariamente em palavras frequentes de agradecimento. Ela se manifesta, antes de tudo, na forma como a pessoa se posiciona diante da vida, no modo como atravessa o dia, no ritmo com que caminha, no olhar com que percebe o outro. No cotidiano, isso significa algo muito simples e, ao mesmo tempo, muito profundo: menos resistência ao que é. Não se trata de conformismo nem de passividade, trata-se de não transformar cada situação em um campo de batalha interior. A gratidão silenciosa sustenta uma postura de abertura, mesmo diante do que é desafiador. Jesus viveu essa abertura de forma muito concreta. Ele não escolheu apenas situações confortáveis nem relações fáceis.
Ele se expôs ao encontro humano em toda a sua complexidade e, ainda assim, manteve um estado interior que não se fechava, que não se endurecia, que não se tornava cínico. No cotidiano, a gratidão se revela na forma como lidamos com o tempo. A pressa excessiva, a sensação constante de atraso, a impressão de que a vida está sempre devendo algo, são sinais claros de desconexão com o presente. A gratidão, ao contrário, devolve o tempo ao seu lugar natural. O agora deixa de ser um obstáculo e passa a ser o próprio espaço da vida. Quando esse estado começa a se estabilizar, pequenas coisas ganham outro peso. O trabalho deixa de ser apenas obrigação. As relações deixam de ser apenas fontes de expectativa ou frustração. Até mesmo o silêncio e a solidão passam a ser experimentados de outra forma. Isso não significa que tudo se torna agradável, significa que tudo se torna habitável. A gratidão cotidiana também transforma a forma como nos relacionamos com o erro e com o limite. Em vez de reagir com violência interna, surge uma atitude mais honesta e mais compassiva consigo mesmo, não como indulgência, mas como reconhecimento da própria humanidade. Jesus não ensinou um ideal de perfeição inatingível. Ele ensinou presença, consciência e verdade. A gratidão sustenta exatamente essa postura. Ela permite que o ser humano se veja como é, sem máscaras, sem exigências irreais, sem a necessidade constante de se justificar. Nas relações, isso se traduz em menos cobrança e mais escuta, não porque o outro se torne ideal, mas porque a expectativa deixa de ocupar todo o espaço. A gratidão não idealiza o outro, mas reconhece sua presença como parte do caminho. No cotidiano, a gratidão também se manifesta na forma como lidamos com o inesperado. Quando algo foge do controle, quando planos são interrompidos, quando a vida não responde como esperado, a consciência grata não entra imediatamente em conflito. Ela observa, respira, sente e responde com mais clareza. Essa capacidade de responder, em vez de reagir, é um dos frutos mais maduros da gratidão como estado espiritual. Jesus viveu dessa forma. Ele não reagia a partir do medo, nem da necessidade de se defender o tempo todo. Sua força vinha da inteireza interior, uma inteireza que não dependia da aprovação dos outros, nem do sucesso visível de suas ações. Com o tempo, a gratidão cotidiana deixa de ser algo que se tenta lembrar e passa a ser algo que se vive. Ela se torna um pano de fundo silencioso. Não ocupa o centro da atenção, mas sustenta tudo o que acontece. Essa é uma das marcas mais profundas da espiritualidade madura, quando aquilo que é essencial já não precisa ser reafirmado constantemente. A gratidão, então, não aparece como discurso, mas como presença. Não como prática isolada, mas como forma de caminhar. Não como algo que se faz em momentos específicos, mas como algo que permeia a vida inteira. É exatamente nesse ponto que o ensinamento de Jesus se mostra profundamente atual. Ele não oferece fórmulas, nem técnicas, nem garantias. Ele oferece um modo de estar, de viver reconciliado com o real. A gratidão, vivida assim, não resolve todos os problemas, mas muda radicalmente a forma como eles são atravessados. E atravessar a vida com consciência talvez seja uma das maiores expressões de gratidão possíveis. Síntese espiritual. A gratidão como forma de habitar a vida. Ao chegarmos a este ponto, algo importante se torna visível. A gratidão, como foi sendo revelada ao longo deste caminho, não é um tema isolado dentro da espiritualidade de Jesus. Ela atravessa tudo. Está na forma como ele se relaciona com o tempo, com as pessoas, com a dor e com a própria vida. Isso acontece porque, em Jesus, a gratidão não é uma virtude adicionada ao caráter. Ela nasce de um modo de consciência profundamente reconciliado com a existência, um modo de estar que não se funda na negação do real, mas na aceitação lúcida da condição humana. Ao longo dessas reflexões, vimos que a gratidão não aparece como reação emocional aos acontecimentos, mas como um estado anterior a eles. Ela antecede, atravessa a dor, sustenta,
a impermanência e se manifesta silenciosamente no cotidiano. Essa coerência revela algo essencial. A gratidão não depende do que acontece, ela depende do lugar interior a partir do qual se vive. Jesus nos mostra que é possível viver sem romper a relação com a vida, mesmo quando ela é dura, confusa ou imprevisível. E essa permanência em relação é, talvez, uma das expressões mais profundas da gratidão. Grande parte do sofrimento humano nasce da ruptura. Rompemos com o presente porque ele não corresponde às expectativas. Rompemos com nós mesmos quando sentimos algo que não gostaríamos de sentir. Rompemos com os outros quando não nos devolvem aquilo que esperamos. Rompemos com a vida quando ela não se explica. A gratidão, compreendida espiritualmente, é o movimento oposto a essa ruptura. Ela não resolve tudo, mas mantém o vínculo. Não responde a todas as perguntas, mas impede que a consciência se feche. Jesus não vive em estado de conformismo. Ele vive em estado de presença. E presença não é passividade. É disponibilidade, é abertura, é coragem de estar inteiro diante do que é. Essa postura tem consequências profundas. Quando a vida deixa de ser vista como inimiga ou como algo a ser constantemente corrigido, o coração relaxa, a mente desacelera, as emoções encontram mais espaço, a existência deixa de ser um problema a ser resolvido e passa a ser uma experiência a ser vivida. A gratidão, nesse contexto, não é algo que se força. Ela emerge naturalmente quando a resistência diminui, quando o controle se afrouxa, quando a exigência de que tudo faça sentido imediatamente é abandonada. Isso não significa desistir de transformar o mundo ou a si mesmo. Significa compreender que a transformação mais profunda não nasce da luta contra a vida, mas do encontro com ela. Jesus transforma porque está em relação, ele cura porque está presente, ele ensina porque habita aquilo que diz. A gratidão sustenta essa coerência interior. Ela impede a fragmentação entre o discurso e o ser. Ao integrar tudo o que foi vivido aqui, talvez fique claro que a gratidão não é algo que se adiciona à vida depois que ela está organizada. Ela é algo que reorganiza a vida por dentro, não como técnica, não como obrigação, não como performance espiritual, mas como consciência. Viver a gratidão ensinada por Jesus é aprender a permanecer no agora, na relação, humano, sensível, aberto, mesmo quando a vida não oferece garantias. Esse caminho não promete conforto constante, promete inteireza. E inteireza é algo raro em um mundo que nos fragmenta o tempo todo. Talvez, ao encerrar este percurso, não reste uma frase marcante, nem uma ideia brilhante. Talvez reste apenas uma sensação mais silenciosa, a de que a vida pode ser habitada com menos resistência e mais verdade. Se algo foi tocado aqui, não precisa ser guardado como conceito. Basta ser vivido, pouco a pouco, nos gestos simples, nas escolhas cotidianas, na forma como você se relaciona com o tempo, com o outro e consigo mesmo. A gratidão, quando compreendida assim, não se encerra ao final de uma reflexão. Ela continua, ela acompanha, ela sustenta, não como algo que você faz, mas como algo que você se permite ser. Nesse sentido mais profundo, talvez possamos reconhecer: viver com presença já é, em si, uma forma silenciosa e madura de agradecer. Por favor, valorize o nosso trabalho. Curta, comente e compartilhe com quem precisa dessa mensagem. Este foi o 17º episódio de uma jornada de descoberta sobre o verdadeiro propósito da vinda de Jesus à Terra, sua mensagem eterna e seu papel como guia espiritual da humanidade. Assista nossas playlists, temos um vídeo que pode te apoiar a transformar sua vida. Muito obrigada!